Então nós vamos pegar agora, né, essas três perspectivas de Jeremias a respeito de Deus, tá? O amante abandonado, ó. O primeiro discurso público de Jeremias, né, aborda esse tema. Enquanto estavam no deserto, Jeremias falando para a nação de Israel, tá? Se vocês quiserem abrir aí no capítulo 2, verso 1 ao 7, capítulo 2, verso 1 ao 7. Eita, apareceu ali nem vi direito se é varinha, varoa, varinha, vareta. É a princesa ali. Maravilha, benção pura. Capítulo 2, verso 1 ao 7, o primeiro discurso de Jeremias, discurso público, né? Aborda esse tema. Enquanto estavam no deserto, Jeremias falando para aquela nação, eles confiavam em Deus, dependiam de Deus e amavam Deus. Então, ó, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Vou ler com vocês aqui, ó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoraram eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e se tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando neles entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Então o que o Jeremias está dizendo, olha, quando vocês estavam lá no Egito, no deserto, né? Saíram do Egito, estavam no deserto, amavam a Deus, adoravam a Deus, se mantiveram puros e tudo mais, né? Aquela coisa toda. Mas quando eles entram na terra prometida e se estabelecem lá, então eles vão abandonando Deus, né? Como se falou, a gente já alcançou a bênção, a gente já tem o que a gente queria, né? Nós já temos aqui nossas casas, a gente está estabelecido, então eles foram se afastando de Deus. Para a gente fazer uma aplicação bem rapidinha, irmãos, muitas vezes acontece nas nossas vidas, quando a gente está numa grande necessidade, quando a gente está, de fato, assim, dependendo do socorro de Deus, da providência de Deus, a gente se torna pessoas dependentes, gente que tem uma vida de oração, gente que se preocupa em estar, né, nos cultos, na igreja, enfim, e passando um monte de dificuldade, naquela dependência de Deus, entendendo que Deus é o nosso Senhor, o nosso sustentador. E muitas vezes há uma tendência, né, na vida de muitos de nós, quando a gente alcança os desejos do nosso coração, quando Deus nos abençoa na área que a gente sofria, né, parece que a gente vai assim deixando de desejar a Deus, de amar a Deus. É o chamado primeiro amor que muitos perdem, né? Me parece que é quase que um pecado universal dos cristãos, que é perder o primeiro amor, né? Novos convertidos, ou em tempo de grande crise, né? Aquela paixão por Deus, aquela vida de comunhão com Deus, aquela sede de sentir a presença de Deus, o consolo de Deus, e parece que o tempo vai passando, a gente vai conquistando algumas coisas, Deus vai nos abençoando em algumas áreas da nossa vida, vai nos dando algumas bênçãos e parece que a gente vai relaxando. Então é mais ou menos o que o profeta está dizendo aqui: vocês lá era só amor e agora vocês estão se afastando de mim, né? Mas quando eles se estabeleceram na terra prometida, começaram a ver assim como queriam e não honravam a Deus. Olha o verso 8 em diante aqui, ó, 8 ao 19. Bora lá acompanhar aí na leitura? Então, diz assim: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam a lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andavam após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, vou disputar, né? Porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede que sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses?
Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente isolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Esse versículo aqui para mim é chave, tá? Verso 13. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, né, que são poços, né? Cisternas rotas que não retêm as águas. Nessa figura de linguagem, Deus está dizendo: vocês deixaram a mim, o Deus verdadeiro, a fonte de vida, e foram atrás de outros deuses. Olha só, irmão, que não são deuses, né? Que são estátuas, que são invenção da mente humana. Então Deus aqui fala isso, né? Verso 14: acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão bramam sobre eles e levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfiris te quebraram o alto da cabeça. Porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, as tuas apostasias, irmãos. Olha, essa palavra, né? É bem rara de aparecer no Antigo Testamento, no Novo Testamento já aparece mais, que é o desvio da fé, né? Os teus desvios da fé. Olha só, o povo desviado mesmo. As tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o teu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Então aqui eles entraram na terra prometida, quer dizer, amavam Deus. Agora a gente não precisa mais de Deus, a gente aqui vai seguir os nossos caminhos, a gente vai viver do nosso jeito. A gente era povo de Deus, irmãos. Deus tinha um propósito, uma finalidade de colocar aquele povo naquela terra, de formar aquela nação, que era inclusive trazer o Cristo para a humanidade. E esse povo, sempre se distanciando de Deus, né? Então Jeremias inclusive fica aflito, porque até os sacerdotes, os profetas e os sábios tinham abandonado a Deus. Olha que coisa que grave. Os sacerdotes, os profetas e os ensinadores, eles tinham abandonado Deus. Não é que estava lá assim o povo rebelado e os líderes, né, advertindo, falando da palavra de Deus. Não, foi um desvio generalizado. O profeta chega aqui como um porta-voz de Deus, um solitário, né? Não vou falar que é ovelha solitária, né? Então, aparece aqui com uma voz solitária, porque os líderes, se a gente fosse contextualizar hoje, seria assim, ó: os pastores, os pregadores, os professores, eles abandonaram Deus. E aí Deus teve que levantar um porta-voz dele, que no caso é o profeta Jeremias, e Jeremias fica aflito por conta disso. Ele se entristece por conta disso. Irmãos, a lição que eu quero trazer aqui, né, já dando uma pausazinha, é que hoje nós jamais devemos nos alegrar ou com um ar de superioridade ou de orgulho, porque nós não nos desviamos como alguns aí, que eram pastores, que eram pregadores, que eram ensinadores. A semelhança do profeta Jeremias, a gente deve ter a mesma postura. Nós devemos ficar aflitos, lamentar por causa disso, chorar por causa disso, se entristecer por causa disso. Ao mesmo tempo que a gente adverte, a gente repreende essas pessoas que eram homens de Deus, gente usada por Deus, e estão se afastando dos caminhos do Senhor, né? Infelizmente, a gente vê isso aos montes aí, pessoas de destaque, gente que era usada por Deus assim de uma maneira extraordinária, e muitas vezes vão se perdendo pelo caminho. Isso para nós deve ser motivo de tristeza, de oração, de clamor, de angústia e de sofrimento, irmãos, tá certo? Só para a gente extrair essa lição. Bom, eles deveriam ter amado Deus, né? Mais do que ninguém, ter sido um exemplo. Ou seja, esses líderes pleno para a nação, né? Um exemplo pleno para a nação, mas só estavam interessados em seu próprio ganho. Vamos ver o capítulo 2, verso 8? Voltar aqui, né, no capítulo 2, verso 8. Jeremias 2 e 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal. Então, ó, os sacerdotes,
os ensinadores e os profetas. Eles deveriam amar Deus mais do que toda a nação, e eles estavam se corrompendo, irmãos. Capítulo 5, versículos de número 11, 12 e 13. Então, capítulo 5, verso 11, 12 e 13, diz assim, ó: porque a lei... Eita, essa palavra aqui vai me complicar. Eu vou até tomar um gole d'água aqui para falar ela. Calma aí. Eu não sei se está aí na Bíblia de vocês assim. Na minha está assim, ó: porque aleivosissimamente... Está aí assim, aleivosissimamente... Parece aquelas palavras do Chaves, né? Do Chaves, né? E grandíssimo. Mas isso aqui quer dizer assim, os traidores, tá? De uma forma traidora, né? Porque traiçoeiramente, vocês podem traduzir assim. Se estiver melhor aí na versão de vocês, vocês me falam, compartilha aqui com o grupo. Tá aí, me ajudem aí, irmãos. Se tiver uma palavra melhor do que aleivosissimamente. Não tá não? Tá tudo assim? Tá tudo com essa linguagem aqui estranha? Meu Deus. Tá bom, então entenda o seguinte, essa palavra aleivosamente é equivalente assim a traidor, né, a infiel, a desleal, tá? Então vamos assim só substituir, ó: porque infielmente se houveram contra mim. Aí ficou melhor, né? A casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor, negam o Senhor e dizem, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá, e não veremos espada nem fome. Até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Então olha que coisa interessante aqui, os profetas, os ensinadores e os sacerdotes, eles estavam profetizando, tá certo? Tudo que Deus não mandava, e o que Deus mandava eles não profetizavam, se venderam, se corromperam. O capítulo 6 aqui, ó, do ladinho, capítulo 6, verso 13 e 14. Bora acompanhar na leitura aqui, irmãos. Capítulo 6, verso 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, o amor ao dinheiro, né? E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Irmãos, veja se a gente não tem algo semelhante, muitas vezes no nosso meio, no nosso cenário, onde aqueles que se dizem profetas, sacerdotes de Deus, gente que representa, ou deveria representar, né, o povo diante de Deus, ou Deus diante do povo, que é o sacerdote e o profeta, e ensinadores, todos eles fazendo por dinheiro, por interesse egoísta, próprio. Não são semelhantes a alguns que pregam só se for o valor X, né, estipulam valores assim enormes, cantores, pregadores, né, a palestra só dá aquela palestra, os ensinadores se forem para um valor X, de uma maneira assim muitas vezes exploratória, explorando, né, irmãos? Então é muito perigoso, e a gente percebe que nesse tempo já havia isso, e no nosso tempo muitas vezes também isso se repete. Então olha só como a gente tem aqui um alerta, né, da palavra de Deus. Então eles ensinavam o povo a crer que enquanto oferecesse os seus sacrifícios, isso era tudo que importava. Vai na igreja, dá o dízimo, tá tudo certo. Não precisa ter uma vida de caráter, não precisa ter uma vida digna do nome de Deus, não precisa ter uma vida ética, uma vida moral. Não, está indo para a igreja, está dando lá o seu dízimo, né? Está fazendo suas orações, está tudo certo. Então os sacerdotes, os profetas, estavam na verdade enganando o povo, dizendo que estava tudo bem, que a gente leu aqui no versículo, no capítulo 6, né, o verso número 14, está tudo em paz. Paz, paz, Deus disse, a paz coisa nenhuma. Deus estava em contenda com aquele povo. Deus tinha uma divergência com aquele povo, porque aquele povo estava vivendo no pecado. Era chamado povo de Deus, ia para os templos, cumpria os rituais cerimoniais, ofereciam lá os animais, tudo aquilo que a lei determinava, observava os dias de festa, aquela coisa toda. Então assim, religiosamente eles estavam tudo, né, aparentemente tudo certo, mas estavam em pecado, porque o coração deles não estava em Deus e estavam nos seus próprios interesses e estavam em outro. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.